Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é a Introdução à Biologia Celular. A biologia celular é a parte da biologia responsável por estudar as células. Hoje a gente compreende aí que tem os organismos formados por várias células e aqueles formados por apenas uma. Então, entender a célula, que é a unidade aí fundamental dos seres vivos, é entender o funcionamento do corpo por completo de alguns organismos, certo? Entender o funcionamento das células também permite estudar os organismos multicelulares, porque lembra que o conjunto de células formam tecidos, e esses tecidos vão formar órgãos, sistemas e dar origem ao nosso organismo então. A gente vai ver o que é preciso saber de básico quando o assunto é biologia celular. Então vamos lá. A biologia celular é também conhecida como citologia, que é o estudo então da nossa célula. Quando a gente fala em biologia celular, é uma ciência relativamente recente. Por quê? Porque a célula foi descoberta em 1665 por Robert Hooke. Ele descobriu essa célula ao analisar cortes de cortiça. Ele olhou no microscópio, observou ali a cortiça e viu pequenas cavidades que ele chamou de célula. Célula significa cela, porque ele via apenas a parede celular dessa célula, certo? Então ele não conseguiu ver que ali numa célula era uma estrutura complexa, com várias outras estruturas organelas, que a gente já sabe que existem organelas, um núcleo. Então ele não conseguiu ver essas estruturas ali. Por quê? Porque ao analisar, ele analisou o material morto, a cortiça, então não tinha ali o citoplasma, não tinha nada dessas estruturas para ele observar. Ele observou apenas a parede celular dessas estruturas. Por isso que ficou conhecido como célula, que seria então só uma célula mesmo, uma cavidadezinha, certo? Após a descoberta da célula, vários estudos foram feitos para observar ali aquela unidade, para ver como que era aquela estrutura, qual a finalidade daquela estrutura e se todos os organismos eram formados ou não por célula, certo? Depois de vários estudos a respeito da célula, a gente tem o surgimento da chamada teoria celular, com a colaboração de vários autores aqui. Então, o que fala a teoria celular? A teoria celular, ela tem 3 pontos básicos. Primeiro, todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células. Então, por uma ou várias células. Aí a gente já tem um pequeno problema. Lembre-se dos vírus. Os vírus, eles são organismos acelulares. Então, eles não têm célula. Então, eles seriam ou não um ser vivo? Aí muito se discute. Então, alguns cientistas acreditam que eles são sim seres vivos, porque ao entrar dentro de uma célula, eles conseguem estabelecer um metabolismo ali, controlar o funcionamento daquela célula. E outros dizem que não. Por quê? Porque eles têm essa ausência de célula e no meio eles estão ali inertes, sem ter um metabolismo, certo? Então, de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, certo? Com exceção, então, aí dos vírus. As células são as unidades funcionais dos seres vivos. Como assim as unidades funcionais? Ela é a menor parte viva. Ali dentro dela ocorrem diversas reações químicas necessárias para o funcionamento do corpo. Então é por isso que a gente fala que é uma unidade funcional, a menor unidade funcional. Além disso, outra característica importante é que uma célula somente se origina de outra pré-existente. Então uma célula não surge do nada. Ela não vai surgir ao acaso aí, ela vai surgir de outra célula. Isso aqui mostra um conceito básico, que é o de divisão celular. Então a gente tem 2 tipos aí de divisão celular. A célula pode sofrer mitose ou meiose. Mitose, ela vai dar origem a 2 células, né? A divisão vai proporcionar o surgimento de 2 células com o mesmo número de cromossomos ali. Já a meiose, ela vai dar origem a 4 células com metade do número de cromossomos. A meiose, então, ela é importante na formação de gametas. Por quê? Porque vai dividir o material cromossômico na metade, então a gente vai ter metade dos cromossomos e esses gametas, no momento da fecundação, eles se fundem, não é mesmo? Então retoma o número de cromossomos daquela determinada espécie.
Então, esse conceito aqui, quando a gente fala que uma célula só se origina de outra, então a gente está falando do quê? Do processo de divisão celular. Então, a teoria celular é básica para quando a gente vai estudar a citologia, então, ou a biologia celular. A gente tem que saber que todo organismo é formado por célula, que eles são as unidades funcionais, que as células são as unidades funcionais dos seres vivos e que uma célula surge a partir de divisão celular, certo? Quando a gente fala em célula, a gente tem algumas estruturas básicas. É comum a gente ouvir falar que toda célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, certo? Isso a gente sempre ouve falar aí no ensino fundamental, no ensino médio. Entretanto, a gente tem que estar ciente que o mais certo não é falar que uma célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Por quê? Porque nem toda célula, por exemplo, tem o núcleo. O núcleo não é uma unidade ali, uma estrutura formada, envolvida por um envelope nuclear e ali dentro tem um material genético. Isso está ausente nas células procariontes, por exemplo. Então, a célula das bactérias, ela não vai possuir um núcleo definido. Então, a gente não pode falar que toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo. O mais correto é falar que tem membrana, citoplasma e o material genético. E este material genético pode estar ali formando o núcleo, ou envolto ali para aquela membrana nuclear, ou então disperso no citoplasma, como é o caso das bactérias, correto? Já que a gente já está falando de núcleo, vamos falar logo dessa estrutura. Essa estrutura aqui, ela vai conter então o que? Ela vai conter o material genético. Ela é formada, ela é envolvida ali pelo envoltório nuclear. Esse envoltório, ele é cheio de poros, a gente pode ver aqui na gravura. Então, ele é cheio de porozinhos. Esses poros vão permitir ali a troca também de substâncias. Além disso, aqui no núcleo a gente vai ter a região do nucleolo. Ali no nucleolo é onde vai ser formadas as estruturas que vão formar os ribossomos. Os ribossomos, a gente vai ver agora, é uma estrutura encontrada no citoplasma relacionada com a síntese de proteínas. Nós vamos falar dele agora. Então, além dessa região onde vai ser formado as estruturas do ribossomo, a gente tem o material genético ali que vai estar normalmente ali no processo formado disposto em cromossomos. O que é o cromossomo? É um material genético espiralado ali, bastante condensado. Ele é visto principalmente no momento da divisão celular. Esse núcleo, ele está contínuo com um retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático, que é uma organela, vai estar ligado diretamente a esse núcleo. Lembrando apenas que esse núcleo está presente apenas nas células eucariontes. Então, dando continuidade, a gente precisa falar também da membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica. Aqui a gente tem fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles formam então uma dupla camada. A gente tem aqui uma região da cabeça, que a gente chama de cabeça, e essa região então é chamada de cauda. Aqui a gente tem os fosfolipídios. Nesses fosfolipídios estão inseridos, a gente pode ver, várias proteínas, e essas proteínas elas vão se mover nesse fosfolipídio, assim como os fosfolipídios também se movem. Esse modelo é conhecido como mosaico fluido. Fluido por quê? Porque está tendo uma constante movimentação, então, dos seus componentes. Essas proteínas que estão ligadas aí à membrana, elas vão estar relacionadas com diversas funções. Algumas proteínas, elas cruzam totalmente essa camada lipídica e outras não. Outras estão ancoradas, mas não de forma a atravessar completamente essa bicamada, certo? Outras, elas passam pela camada e formam até passam várias vezes por ela. Essas proteínas, elas podem estar relacionadas com o transporte de substâncias através da membrana. Algumas substâncias conseguem se difundir facilmente pela membrana, outras não, outras passam. Aqui, por exemplo, a gente vê uma proteína canal, onde ela permite a passagem de algumas substâncias, certo? Tem algumas proteínas que vão ter ali ligações específicas com determinadas substâncias, garantindo então a entrada e saída delas da célula. A gente precisa falar que a membrana plasmática, a função dela é controlar o que entra e o que sai da célula, certo? Então, água não vai entrar, oxigênio a gente sabe que vai entrar, glicose vai entrar, mas eles vão todos entrar de maneira descontrolada. Então, tem um controle do que entra e o que sai. E esse controle é feito pela membrana plasmática, certo? Então, vamos lá. A gente já falou, então, da membrana
do núcleo, a gente vai falar agora da parte do citoplasma. Essa região ali, aquosa, ela vai conter várias organelas. Essas organelas, a gente vai ver que estão relacionadas com as mais variadas funções. Aqui a gente vê centríolos, ribossomos, mitocôndrias, complexos golgienses, retículo endoplasmático e lisossomo. Vamos ver aqui então. Aqui a gente vai falar um pouco a respeito de cada uma dessas organelas. O núcleo também ele é considerado uma organela, uma vez que ele é envolvido ali por membrana e está na região do citoplasma, certo? A primeira aqui que a gente vai falar é o centríolo. O centríolo está representado aqui no desenho. Esse centríolo ele está relacionado com o processo de divisão celular, certo? Além disso, a gente tem aqui cloroplastos, ou os plastos de uma maneira geral. São estruturas típicas da célula vegetal. O cloroplasto, como a gente colocou aqui, esse tipo específico de plasto, ele está relacionado com o processo de fotossíntese. Quando a gente fala do complexo golgiense, a gente está falando de uma estrutura, então, está aqui representada, ó, relacionada com processos como modificação de proteínas e também com o processo de secreção celular. Os lisossomos, eles realizam o processo de digestão intracelular. Então, ele pode ali, alguma partícula foi englobada pela célula no processo de fagocitose, por exemplo, no lisossomo ela vai ser destruída. Ele vai lançar enzimas ali, ele joga enzimas no vácuo que se forma e ali ocorre o processo de digestão. As mitocôndrias são organelas relacionadas com o processo de respiração celular. É ela responsável, então, pela produção de energia na célula. A gente tem também o peroxissomo. O peroxissomo não está representado ali, ele está relacionado com a oxidação de ácidos graxos. O retículo endoplasmático ele pode ser de dois tipos, liso ou então rugoso. O rugoso, ele diz respeito ao retículo que está associado a ribossomos. Então, vai ter ribossomos grudados na membrana dessa organela. Então, ele está relacionado também com essa outra organela que é o ribossomo. O liso não tem nada associado, então, na membrana. O retículo endoplasmático liso, dentre as suas funções, a gente pode destacar a degradação de algumas substâncias tóxicas, certo? Enquanto o retículo endoplasmático rugoso, por estar associado com os ribossomos, a gente já pode aí concluir que ele tem relação com síntese de algumas proteínas também, certo? O ribossomo, como a gente já falou, ele está relacionado então com síntese de proteínas. Ele que vai ler lá o RNA, vai ser o local onde o RNA vai ser lido e vai ser formado então as proteínas. E a gente tem ainda o vacúolo. O vacúolo não está ali representado, mas o vacúolo ele pode ser encontrado em diferentes tipos de célula. Existem diferentes tipos de vacúolo. Vacúolos formados no processo de digestão, por exemplo, vacúolos digestivos, como a gente falou, quando engloba alguma partícula e ali ocorre o processo de digestão. E a gente tem também o vacúolo de suco celular, que é um vacúolo típico da célula vegetal, que está relacionado com o controle osmótico, certo? Então a gente viu aí algumas características básicas de uma célula que nos permite então realizar o estudo da biologia celular. Quando a gente faz esse estudo da biologia celular, então, a gente tem que estar ciente que vários processos ocorrem dentro da célula e que essas células diferenciam de um organismo para outro, certo? Que a maioria dos organismos são formados por células e essas células são as unidades ali, funcionais desses seres vivos. Só para a gente não esquecer, uma célula básica ela é formada por membrana plasmática, um citoplasma onde vai conter organelas e um núcleo, certo? Isso numa célula eucarionte. Numa célula procarionte não vai haver a presença de núcleo, então a gente vai ter uma membrana plasmática, um citoplasma que não vai conter esse tipo de organela membranosa, apenas ribossomos são encontrados na célula procarionte e o material genético vai estar lá disperso nesse citoplasma. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!